Olá, você que está acompanhando a gente aqui, direto da nossa feira OSP-Med. Está acontecendo o Estético, está acontecendo o Med Lab, e eu estou fazendo o quê? Eu estou entrando de sala em sala, pegando os palestrantes, porque são profissionais qualificadíssimos, profissionais que não estão aqui em Teresina todo dia. A exemplo dessa maravilhosa aqui, ó, doutora Thelma Lemos, que vem lá do Rio Grande do Norte. Quando eu vi que ela estava terminando a palestra dela, porque eu fiquei lá um bom tempo, aí tive que vir pra cá pra já preparar tudo, eu falei, agarrem essa mulher, não deixem ela sair sem ela sentar aqui na nossa mesa do GPI Cast. Então, intimei, coloquei ela aqui, e ela não sai daqui antes da gente desmistificar várias coisas. Falei pra ela que eu tenho uma certa afinidade não, um certo conhecimento, já ouvi falar do tema que ela veio falar aqui, que a professora está aqui no nosso MedLab, falando sobre uroanálise e correlações clínicas com doenças renais. Eu falei, olha, já ouvi falar de doença renal, viu? Eu já ouvi falar. Mas eu me tremo todo quando eu escuto essa frase, essa expressão, e tenho certeza que ela vai tirar esse medo daqui, professora. Seja bem-vinda, brincadeiras à parte, seja bem-vinda ao MedLab, bem-vinda ao GPI, bem-vinda ao GPI Cast. É um prazer enorme termos você aqui com a gente. Podermos desfrutar daqueles ensinamentos, ali são verdadeiros ensinamentos que você trouxe para os nossos congressistas aqui no MedLab, e estar com você aqui é uma honra para todos nós. Vou começar perguntando. Né, eu que agradeço, o prazer é todo meu. Que é isso? O seu tema aqui, uroanálise e correlações clínicas com doenças renais, mas eu sou jornalista, né? Eu não sou da área de saúde, eu não sou da área de medicina laboratorial, de estética, eu não sou da área de saúde. Quando a gente fala em uroanálise, a gente está falando de quê? Para eu começar a entender aqui que universo é que eu tô aqui me entrando. Pronto, você está no universo da análise da urina. Perfeito. Né? Que é o fluido mais antigo da medicina laboratorial, né? Desde a época pré-histórica. Foi o primeiro exame, antes mesmo de existir o laboratório, existia a urina. Sim. Existem relatos em papiros antes de Cristo. É mesmo, professora? Exatamente. Onde eles... porque é um fluido de fácil obtenção. Sim. Você urina e ele, pelo aspecto, pela cor, né? Já diz muita coisa. Os boticários antigamente, né, trabalhavam com a urina desde os primórdios. Né? Então, é a análise da urina através de técnicas, de algumas metodologias, e encontrando estruturas que possam caracterizar doenças ou não, avaliando o sistema urogenital renal. Aí, quando a gente fala dessas análises, né, o que é levado em consideração? Quais são os parâmetros? Será se eu posso perguntar isso, né? Como é que, a partir dessas análises, a gente encontra a indicação, por exemplo, eu já vou puxar para a doença renal, né? Que parâmetros são utilizados, sabe aqui? Eu sei que vocês vão para o laboratório, como é que acontece? Isso que a gente, que é paciente, por exemplo, a gente não faz ideia. Isso, exatamente. O paciente entrega a urina, né? Essa urina ela é processada, ela é centrifugada e a gente obtém o sedimento. Aquele sedimento, aquele amontoado de estruturas celulares que nós levamos ao microscópio, né? Que seria a parte microscópica do exame de urina, né? Que é o exame chamado de EAS, ou EQU, ou urina tipo 1. E a gente vai ao microscópio analisar as estruturas. Né? E tem estruturas que são estruturas características de doença renal. Né? Assim como, por exemplo, desculpe interromper, uma infecção urinária. Pronto, não é uma doença renal. Não é uma doença renal. Não é uma doença renal. Então é fácil para vocês, óbvio, na hora que analisa, diferenciar. Isso, exatamente. A infecção do trato urinário é assim, acontece muito no laboratório, a gente encontra muito, é o carro-chefe, é o que acomete mulheres, né? Homem não tem infecção do trato urinário, mas a infecção ficando nas partes baixas, a nível de bexiga, cistite, tudo bem. Mas se ela sobe aos cálices renais, ela pode gerar um quadro chamado pielonefrite, que é uma infecção já mais severa, e pielonefrite sucessiva pode levar à perda do rim, né? E a doença renal já é a doença que acometeu o rim. Por exemplo, qual é a comorbidade que mais danifica o rim? É o diabetes. É? Isso, o diabetes. Então, todo diabético, ele precisa fazer o screen, o monitoramento da sua função renal, sempre. Como é essa relação do diabetes com o fato de afetar o rim? Como é que funciona? Porque uma das comorbidades do diabético, dentre todas, a retinopatia, a neuropatia, é a doença renal do diabetes. A glicose em excesso, né, aquela extrapolação do limiar renal, que é o limiar, que é a quantidade de glicose que o rim filtra e reabsorve e volta para o organismo,
ela vai sendo ultrapassada à medida que o paciente diabético se mantém descompensado. Ou seja, glicemias acima de 180 miligramas por decilitro, o valor de referência é de 70 a 99. Então, se ele se mantém sempre descompensado, que isso acontece em muitos diabéticos, né? Essa glicose ela vai sacrificando o néfron, né? Que é a unidade funcional do rim. E néfron morto não se regenera. Então, se você é um diabético descompensado, essa glicose, por várias vias, né, ela vai danificando o seu rim aos poucos, vai destruindo seus néfrons e diminuindo sua função renal, sua filtração renal, sua capacidade de filtrar o sangue, que é o que o rim faz. É um órgão nobre, né? Porque um órgão que filtra o nosso sangue, ele mostra a qualidade e a nobreza dele. Então a gente fala no diabetes, né? Porque é a doença, né, que atualmente mais acomete a função renal. Mas tem outras também, né? A hipertensão, né? A hipertensão. Eita, aí você falou num ponto que eu vou ficar mais nervoso ainda. Eu sou hipertenso. Me diga aí quais são os cuidados que eu tenho que tomar, quais os riscos que eu estou correndo, eu sou hipertenso. Pronto. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que controlar a doença que pode levar à comorbidade renal. Então, o diabético tem que controlar a sua glicemia, o hipertenso tem que controlar a sua pressão arterial. A mulher com lúpus, por exemplo, pode desenvolver a nefrite lúpica, né? É uma das causas de morte de mulheres com lúpus, que é uma doença autoimune. Então, ela tem que tentar controlar o lúpus. Então, sempre controlar o que pode levar ao dano renal. Porque dano renal instalado não existe melhora, né? Então, quando o paciente entra na doença renal crônica, ele não melhora. Ele estaciona ou progride. Progride em direção à falência renal. Você falou isso na palestra, eu acompanhei sua palestra, e você disse isso, olha, quando o paciente cai, é um perigo muito grande. Um perigo muito grande, né? Porque a doença renal ela é bem silenciosa. Você disse, é uma doença de longo prazo, não é isso? Então, assim, ela tá ali, ela tá caladinha. Por exemplo, o diabético tipo 2, o hipertenso, você vai levando uma vida descompensada, né? Não tá tomando o medicamento certo, não tá controlando sua pressão arterial. E uma das funções do rim é a manutenção da pressão arterial através de um sistema chamado sistema renina, angiotensina, aldosterona. Por isso que é bom a gente conversar com quem entende muito, viu? Nunca que eu sabia disso. Uma das funções do rim também é controlar a pressão arterial. Então, se você é hipertenso, quem faz o controle da sua pressão arterial é o seu rim. Se você mantém a sua pressão arterial descontrolada, você está sacrificando o seu rim. Então quer dizer que eu, na minha qualidade de hipertenso, na minha característica de hipertenso, eu tenho que ter muito cuidado. Eu tenho que manter a pressão arterial controlada. Manter sua pressão controlada, sempre verificando para ver se a medicação está na dosagem correta, porque às vezes você precisa trocar de medicamento. E se você não mede com frequência, não tem esse cuidado, às vezes você se pega num pico hipertensivo de surpresa porque o medicamento não está controlando, né? E aí, com o tempo, você pode vir a ter um problema renal em consequência da hipertensão, né? Um novo medo desbloqueado aqui agora, mas pelo menos eu estou conversando com quem entende muito do assunto e está me dizendo... É só se manter controlado, Você disse, eu fico com medo, né? Como você falou muito bem, da gravidade da doença renal crônica, você disse que ela é uma doença que ela não melhora, né? Ela progride. Ela piora. Ela estaciona ou ela piora. Quando eu falo piora é o quê? Em perda de função renal, né? Você vai perdendo cada vez mais a capacidade de filtrar o sangue, né? E os metabólitos que é para ser filtrado, eles começam a se concentrar no sangue. Você começa a ter anemia, porque uma das funções do rim é a produzir as hemácias ou os eritrócitos, porque produz eritropoetina, que estimula a medula a produzir isso. Então, o doente renal, ele é uma pessoa anêmica, né? Então, você precisa controlar. Por quê? Porque é o órgão que filtra o seu sangue. Senão, se você não está filtrando direito, você começa a acumular no sangue coisas tóxicas para o seu organismo, que é para ser eliminado da urina, né? Que é outra função do rim, que é formar a urina, né? 95% da nossa urina é água, 5% são metabólitos, né, que é jogado fora. Então, se seu rim não está filtrando bem, você não está jogando fora o que deve jogar, né? E isso com o tempo vai piorando e você termina, o paciente que não se cuida,
ele termina em falência renal e quem vai fazer isso é a máquina, né, de hemodiálise através da terapia substitutiva e aí passa a ter uma sobrevida, né? Você passa a não ter vida, e sim uma sobrevida. Então é cuidar de quê? Da comorbidade que você possa ter, que sabe a literatura clássica que pode comprometer o seu rim, mantendo-se controlado. Aí, por exemplo, em algum momento da vida chegou ao ponto de você entrar num quadro de doença renal crônica. Se você conseguir controlar, você não vai evoluir negativamente. Pelo menos isso, Você né? para naquele estágio e tenta levar uma vida normal. Que bom, menos mal. Professora, queria que você falasse, você que já conversou ali com os nossos alunos, já teve seu momento, fez a sua palestra, o que você achou aqui, né, desse momento de discussão, desse evento onde a gente traz para cá? A Feira Hospimédia, né, a maior feira de saúde, de negócios em saúde. Então aqui a gente tem a parte estética através do Congresso Estéticos, tem a parte de medicina laboratorial através do nosso MedLab, onde a gente reúne vários profissionais. Aqui tem farmacêuticos, biomédicos, nutricionistas, médicos, enfim. Tem eu que sou jornalista também. Exatamente. E é um evento que agrega. Isso. Eu queria que você falasse justamente disso. Dessa possibilidade de você encontrar aqui num espaço como esse, esses vários espaços, esses vários mini espaços e essa convergência. Que eu, tirando a minha pessoa, que eu sou do jornalismo, todo mundo aqui é da área da saúde. E eu acho que a saúde ela tem que estar interligada, Tem. você concorda? Concordo plenamente. É a multidisciplinaridade, né, que é o que os grandes centros fazem, os locais bem-sucedidos, os hospitais bem-sucedidos, os laboratórios bem-sucedidos, trabalha todo mundo junto. Né? Não existe o médico lá, o farmacêutico aqui, o biomédico lá, o nutricionista lá. Não existe isso. Né? Que foi o que eu falei. Né? Tem, por exemplo, nos hospitais. Né? Os hospitais eles fazem rounds todo dia, né? Junta aquela equipe, a enfermagem, o médico, o farmacêutico, conversam ali por 10, 15 minutos, todo mundo sai para trabalhar. Por quê? Porque o conhecimento ele tem que ser multidisciplinar. Sim. E isso leva à excelência. O que leva à excelência é a multidisciplinaridade. Então, esse evento, ele fala por si só nisso. Né? E ele é fantástico, fora a organização, né? A receptividade, a qualidade. Então, vocês estão de parabéns em E os todos convidados, os sentidos. os palestrantes que falam Jornalistas. por si. Olha, professora, muito obrigado. Não, Obrigado eu que por ter agradeço. vindo ao nosso evento, ao Piauí. Você já conhecia o Piauí? Já vim Perfeito. para a especialização daqui. Ótimo, do ótimo. Instituto. O Piauí é a sua segunda casa, tá bom? Já tô sabendo o caminho para cá tudo. Pois fica combinado assim. Volte sempre, volte. A gente quer contar com você aqui no próximo MedLab, no nossa próxima feira. Os nossos espaços, nossa casa aqui está aberta. E obrigado por trazer seu conhecimento. Conhecimento bom é conhecimento partilhado. Isso, né? A gente não isso. tem que pegar o conhecimento só pra gente. Não. É difundir, é compartilhar o conhecimento que a gente tem. E hoje o congressista do MedLab, ele agradece, porque teve ali um momento único com você. Então, muito obrigado e a gente se vê aqui no próximo evento, tá bom? Se Deus quiser. Eu que agradeço, pessoal. Para mim foi um prazer. Né? Uma equipe muito acolhedora. Eu espero ter contribuído um pouco para o conhecimento, né, Demais. dos congressistas. E que para mim foi muito bom. Estou muito feliz de estar aqui. Né? Vocês são muito acolhedores, vocês são muito receptivos, né? E deixam a gente muito em casa. Né? É a segunda casa, já tá combinado, Não, já martelo tô- batido. Estarei aqui. Doutora Thelma Lemos, nossa convidada super especial aqui do nosso GPI Cast de hoje, aqui, direto do MedLab.